Olá, formador! Tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Papo de Formador. Hoje eu quero pedir licença para compartilhar com você como foi a minha defesa de mestrado. Fiz um recorte do momento da apresentação e gostaria de compartilhar com você que talvez esteja vivendo o mesmo processo que eu ou que tenha o desejo de fazer mestrado. Então, o vídeo de hoje é o vídeo da minha apresentação de mestrado. Vem ver comigo, depois me fala o que você achou. Comenta, compartilhe, venham bater papo comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. A apresentação que vou fazer agora é uma apresentação a respeito de uma investigação sobre os saberes docentes dos coordenadores pedagógicos da rede pública municipal aqui de Ribeirão Preto, que aconteceu sob orientação da professora Andréia, né, no programa de pós-graduação da USP de Ribeirão Preto, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né. Esse trabalho, logo no começo, ele traz um pouquinho da minha característica também, daquilo que gosto e acredito, e um elemento que é marcante vem desde a introdução, que é a apresentação do Mia Couto, né, então, como eu sou muito ligada à literatura, durante muitos anos, eu além de ler, eu escrevo muito sobre o que vivo, o que vejo, né, então, Mia Couto, ele veio para poder me inspirar nessa escrita, né. O texto de Mia Couto diz o seguinte: a miçanga todas aveem, ninguém nota o fio que em colar vistoso vai compondo as miçangas. Então, este texto do Mia Couto, além dele me inspirar, ele serviu também para nomear as sessões dessa pesquisa, dessa dissertação. Então, ao longo das sessões que eu vou apresentar, tem alguma referência, alguma menção ao texto do Mia Couto. Na introdução, eu conto um pouquinho sobre o meu processo, né, de formação dentro da docência. Então, em 2002, eu comecei a atuar com estudantes do ensino fundamental. Na época, eu lecionava geografia, lá no Espírito Santo, onde me formei também. Esse ingresso, ele aconteceu antes mesmo da minha graduação ter se encerrado. Então, em 2002, eu estava no 6º período da licenciatura em geografia, e mesmo assim eu comecei a atuar, né, durante 10 anos eu trabalhei não somente na educação, né, no ensino fundamental, trabalhei também com o ensino médio, e em 2013 eu passo a assumir uma função diferente na docência, que é a função de formadora de professores, né, então eu comecei a trabalhar com a formação de professores que lecionavam história, geografia, filosofia e sociologia, numa rede de ensino daqui do estado de São Paulo, e esse trabalho, ele aconteceu até 2019, né, então em dezembro do ano passado, eu assumi a partir deste ano eu comecei a assumir uma outra função, continuo como formadora, mas desenvolvendo um outro papel. No mesmo ano que eu comecei a trabalhar como formadora, eu ingressei no grupo de estudos da localidade, né, então o Grupo Elo é um grupo que está comigo desde este comecinho desse novo papel profissional que eu assumi, né, e ele é muito importante para a minha constituição identitária. O Grupo Elo me ajuda a não perder o contato com a escola, e nesse tempo todo que estou lá, eu tenho aprendido muito a ser professora e ser formadora. Em 2015, o meu trabalho passa a ser com coordenadores pedagógicos. Então, neste ano, eu começo a entrar um pouquinho no universo do coordenador pedagógico, a acessar um pouco as suas rotinas, a discutir um pouquinho sobre seus saberes, seus conhecimentos, suas práticas. E aí, em 2017, aqui na nossa cidade, há o ingresso dos coordenadores pedagógicos na rede pública por meio do concurso público, né? Então, o ingresso desses coordenadores, depois de muito tempo, né, desde a criação do cargo, ele vai acontecer em 2017. E este cenário, tudo isso que foi acontecendo, atrelado à minha história profissional e atrelado ao contexto vivido na rede pública municipal de ensino de Ribeirão, fez com que eu chegasse até aqui hoje, né?
Então, essas questões que surgiram a partir do ingresso dos coordenadores na rede pública municipal, surgiu em mim o desejo de investigar um pouquinho os saberes desses profissionais, né, e trazer um pouco o universo deste formador para uma pesquisa, né. Então, esse meu histórico profissional, mais o histórico do cargo de coordenador aqui em Ribeirão Preto, foram elementos importantes para a constituição dessa investigação. No texto, nós temos algumas questões centrais, e essas questões, elas vêm para poder guiar essa investigação, né. Então, a primeira delas é quais seriam os saberes mobilizados pelos coordenadores pedagógicos para desempenhar o papel de formadores de professores. Uma outra questão, quais saberes são legitimados nas ações destes coordenadores pedagógicos? E uma terceira questão, quais seriam as dificuldades enfrentadas por eles no exercício de suas atribuições? Então, essas questões, elas direcionam e nos direcionou e nos ajudou a buscar as minúcias do trabalho do coordenador, especialmente os saberes envolvidos neste fazer. As questões e o processo de chegada até este momento nos permitiu construir como objetivo geral o que está apresentado, né? Então, nosso objetivo com essa investigação é o de identificar quais são os saberes docentes dos coordenadores pedagógicos atuantes na rede municipal de ensino de Ribeirão Preto e discutir os mesmos à luz do referencial teórico da área educacional. Para isso, estabelecemos como objetivos específicos levantar e analisar os saberes docentes verbalizados pelos coordenadores pedagógicos na rede investigada, identificar e analisar os saberes docentes não declarados pelos coordenadores e discutir as potencialidades de atuação destes coordenadores na rede investigada. Na seção que fala sobre os fios que compõem as miçangas, trazemos um referencial teórico que nos ajudou a construir um olhar sobre os saberes docentes destes profissionais, né. Para isso, nos aproximamos de Imbernon, 2002, para poder falar um pouco sobre o conhecimento pedagógico, do conhecimento comum ou especializado. Nos aproximamos de Tardif, né, que trata sobre os saberes da docência, a pluralidade, temporalidade e heterogeneidade destes saberes, o saber ser e fazer do coordenador pedagógico e a natureza destes saberes também que foram revelados e que são discutidos ao longo do texto. Outro autor que utilizamos foi Placo e Souza, 2012, que falam sobre os saberes do coordenador, e um dos trechos, né, trouxemos a seguinte reflexão, né, que ao abordar os saberes específicos dos coordenadores pedagógicos, as autoras apontam-nos que os mesmos se ligam implícita e explicitamente ao ato de coordenar. Então, Placo e Souza nos ajudam a entender um pouquinho o saber específico do coordenador pedagógico. Além disso, também nos aproximamos dos olhares de Schumann para a base de conhecimentos para o ensino, né, que para o autor emerge de pelo menos 4 fontes principais, e a gente traz alguns desses elementos ao longo do texto, principalmente para analisar, identificar os saberes revelados pelos coordenadores participantes desta investigação, e trabalhamos com o Mizukan et al., 2010, que trata dos elementos da profissionalidade docente, como a base de conhecimentos, que a formação tem início e um fim, e que trata da escola como sendo um locus de formação. Na próxima sessão, né, nós trazemos um pouco sobre as miçangas do colar vistoso, e aqui a gente discute um pouco sobre os percursos metodológicos utilizados para a construção desta investigação. Pautamos-nos numa abordagem qualitativa, a partir de Minayo, Bogdan Bicklin e Martins,
né? Martins colaborou quando ele trata sobre a análise dos microprocessos através do estudo das ações coletivas e individuais. Bogdan Bicklin nos fala sobre a questão de examinar o mundo, né, de que nada neste mundo ele é trivial e tudo tem um potencial. E Minai nos ajuda a olhar para o universo e os seus universo em si e seus significados. Para poder construir essa análise, utilizamos entrevistas semi-estruturadas, né, porque entendemos, assim como Duarte, que mapear práticas, crenças e valores, sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente explicitados, é um dos grandes potenciais da entrevista semi-estruturada e nos auxiliaria a alcançar os objetivos que já apresentei. O fio dessa investigação, né, foi os saberes dos coordenadores pedagógicos, considerados por nós ingressantes, porque começaram a atuar em 2017 na rede investigada, como cargo, né, e após um processo seletivo. E o local de coleta é Ribeirão Preto, onde esses saberes e fazeres, eles vão se concretizando na ação docente. A rede pública municipal de ensino de Ribeirão Preto tem uma distribuição de escolas, conforme está sendo evidenciado no quadro 3, né? Tem um conjunto de 34 escolas, que são centros de educação infantil, 41 que são escolas municipais de educação infantil, 31 que são escolas municipais de ensino fundamental, uma de educação especial e uma de ensino profissionalizante. Nessa investigação, os participantes dessa pesquisa, eles atuam em escolas municipais de ensino fundamental. Esses coordenadores pedagógicos, então, eles estão organizados em escolas que trabalham com os anos iniciais, com os anos finais, e com a educação de jovens e adultos, conforme pode ser observado no quadro 4. A maior parte dos coordenadores pedagógicos da rede hoje, eles atuam no ensino fundamental, inicial e final, e aí os nossos participantes, eles também estão dentro desse mesmo segmento. Alguns deles trabalham também com educação de jovens e adultos. Os participantes desta pesquisa, eles foram convidados a escolher um nome fictício para que pudessem ser apresentados e suas falas serem consideradas nessa investigação. E aí nós temos, então, 5 participantes, que são a Esmeralda, o Diamante, a Ágata, o Rubi e a Âmbar. Todos eles atuam dentro do período que já foi apresentado, né, a maior parte deles, todos eles começaram a partir de 2017, então tem uma variação de pouco tempo no cargo de coordenador pedagógico. Entretanto, o quadro nos mostra que eles têm diferentes estágios no processo de docência, né, dentro da profissão docente. Então, nós temos coordenadores que já atuam há 21 anos na docência e outro ingressante que atua em 5 anos, né. Este cenário, para nós, ele foi importante também, porque ele nos permitiu acessar diferentes realidades, não somente de realidades de contexto de escola, mas também de estágio profissional, de desenvolvimento profissional de cada um desses entrevistados. A realidade que eu falei, que é diversa, né, ela é representada no quadro 6. Então, nós temos coordenadores pedagógicos que atuam com um público de 1.300 alunos na unidade escolar, em um total de 90 professores, que é o caso do coordenador Diamante. E em outro extremo, temos a coordenadora Esmeralda, com 17 professores, coordenados por ela, numa escola de 260 estudantes. Essa variação de público, de sujeitos com os quais o coordenador atua cotidianamente,
impacta na organização do tempo, na rotina de trabalho que ele desenvolve. Então, no conjunto de ações desenvolvidas pelo coordenador pedagógico, a gente tem um impacto considerável a partir do número de pessoas com os quais ele convive diariamente. Na análise de dados, né, nós organizamos de modo a trazer o papel que seria declarado pelo coordenador pedagógico. Então, a nossa estrutura da entrevista permitiu organizar quais seriam os papéis considerados declaradamente pelos coordenadores pedagógicos e quais seriam os não declarados, né, não verbalizados, mas identificados por nós. Do que foi apresentado pelos participantes, organizamos em 3 subcategorias, né, então, o coordenador como facilitador, como articulador e como formador de professores. A Esmeralda afirma em um trecho que o coordenador facilitador é aquele que articula as ações de modo que a aprendizagem aconteça. A coordenadora Ágata afirma que o coordenador articulador articula não somente o trabalho deles articula o trabalho deles, professores, para a qualidade do ensino das crianças. E o coordenador Rubi afirma que o papel de formador de professores é porque ele acredita que o coordenador tem que atuar na formação continuada do professor. Acho que a gente tem uma especificidade. Ao longo da análise, percebemos que nas falas apresentadas pelos coordenadores Ágata, Esmeralda, Ambar e Rubi, eles atuam como facilitadores da prática em diferentes situações da escola, desde a aproximação dos professores com as famílias e estudantes, até ações de providências, né, de materiais, de recursos pedagógicos e tecnológicos de professores. Falamos que a oferta de aparelhamento de recursos materiais e tecnológicos pelo coordenador aos professores é uma ação que precisa ter um certo cuidado com relação ao impacto delas na rotina de trabalho do coordenador, né, e da possibilidade de direcionar a sua prática a um fazer que distancia daquilo que eles mesmos verbalizam ser significativo na sua prática, que seria a formação de professores. E discutimos que, ao dedicar tempo para o desenvolvimento de ações, o coordenador pedagógico deixa de destinar tempo de seu trabalho na escola para o desenvolvimento de ações planejadas intencionalmente, tendo em vista a formação docente, o que afirmam ser uma função a ser priorizada por este profissional. Então, quando coordenadores afirmam que dedicam tempo a atuar como facilitadores, em alguns momentos é preciso que se cuide desse tempo dedicado ao desenvolvimento dessas ações e não de ações formativas, pedagógicas, planejadas por ele, com o objetivo traçado. O coordenador como articulador, né, o texto ele traz que isso aparece na fala dos entrevistados, quando eles tratam da ação orientada para um fim, como, por exemplo, a consolidação do projeto político-pedagógico das unidades escolares onde atuam. As colocações revelam que as coordenadoras compreendem que articular o trabalho significa construir uma prática que vá ao encontro dos seus próprios anseios, dos anseios dos professores por elas coordenados e de toda a comunidade escolar. E o papel de articulador também vai além de agir a serviço do cumprimento de ações planejadas pela comunidade. Na verdade, a consciência desse papel permite a estes profissionais definir, inclusive, quais sujeitos da escola devem ser envolvidos nos processos que desenvolvem, em quais momentos, ou seja, em quais momentos ser articulador, definir, inclusive, quais sujeitos da escola devem ser envolvidos nos processos que desenvolvem e em quais momentos. Ou seja, ser articulador não significa ser apenas articulador de projetos, mas também articulador de pessoas e processos educativos. Então, em seus relatos, em suas colocações, os coordenadores pedagógicos evidenciaram isso. Ao tratarem do coordenador como formador, os entrevistados trouxeram um pouco do papel que eles desempenham, que convergem para o que foi apresentado por Placo e Souza, quando atribui a esses profissionais o papel de um formador em serviço, né, e para Domingos, ela defende que este papel é papel do coordenador como responsável da organização coletiva, a formação do professor na escola,
Então, isso é uma atribuição que eles verbalizam, um papel assumido por eles, um saber revelado ao longo da investigação. Para nós, as falas dos entrevistados revelam imputarem grande valor à formação continuada, não apenas como mais uma atribuição inerente ao cargo, mas como um papel a perseguir. E diante do que foi apresentado, entendemos que os participantes dessa pesquisa, ao demonstrarem consciência desse seu papel profissional, têm uma meta pessoal e profissional a alcançar na legitimação do seu cargo, que seria a consolidação do papel de formador. Outro aspecto que é marcante na investigação é do papel não declarado pelo coordenador pedagógico. Então, quando foram convidados a relatar algumas práticas desenvolvidas, utilizamos o referencial teórico que é apresentado na dissertação para poder identificar os saberes. Identificamos 3 saberes, basicamente, que é o de investir no diálogo, com a fala do Diamante que diz, você tem que sentar e ouvir as dificuldades dos professores, você tem que sentar e ouvir as dificuldades dos professores, entre professores, os professores com os alunos, os professores com as famílias. Estabelecer parceria com a indicação da ANBAR, né, que o Estatuto da Escola não pode ser rachado entre administrativo e pedagógico. E do saber onde se está, né, que a ANBAR nos diz que conhecer o trabalho pedagógico dentro da escola é preciso para poder fazer a formação e o acompanhamento do professor. Então, quando falam de investir no diálogo, as falas apresentam uma preocupação dos coordenadores em estabelecer relações dialógicas com as pessoas que estão presentes no cotidiano escolar, e eles revelam práticas onde isso se concretiza, se legitima na ação. Para estabelecer parcerias, os participantes indicam a construção das parcerias com professores, diretores, demais sujeitos da comunidade escolar, de modo que inferimos ser este um papel assumido por eles, mas não declarado de modo explícito, né? Então, esse papel que eles assumem é um revelador de saber também deste profissional. E saber onde se está. Então, para saber onde está, os coordenadores utilizam-se de dados coletados ao transitar entre os mais diversos espaços. Então, eles revelam conhecimento sobre a escola onde eles atuam, então eles têm um contato direto com esses espaços e contato com outros coordenadores também, que lhes permite acessar diferentes outras realidades. Os saberes que permeiam as práticas formativas, neste item, os coordenadores apresentaram saberes daquilo que é consolidado, né, especialmente quanto à formação centrada na escola, quanto ao uso de subsídios teóricos para ampliar sua base de conhecimentos, compartilhamento de saberes e fazeres entre os coordenadores, né, uma prova disso é a organização do grupo em um grupo de estudos, né, a valorização do saber experiencial, que eles valorizam os seus próprios saberes, e o acompanhamento em sala de aula revelado também nas falas dos entrevistados. Dos entraves que foram apresentados ao relatarem as suas práticas, nós identificamos quanto à estrutura organizacional, com relação ao tempo e espaço de formação dentro da escola, inclusive de definição de papel também, quanto a quem deveria, de quem é a responsabilidade de determinadas ações formativas na escola, sobre a ausência do professor na escola, que tem a opção de escolher o lugar onde ele faria a sua formação, sobre o número insuficiente de coordenador pedagógico, considerando que há uma discrepância muito grande entre os sujeitos com os quais o coordenador, por exemplo, o Diamante atua e a Esmeralda atua, e as pautas formativas desarticuladas que não consideram a realidade da escola e não trazem à tona aquilo que deveria ser considerado, segundo os entrevistados. Sobre a formação do formador, né, nós identificamos processos formativos que são pessoais e destacamos 2, o de autoformação. Então, os entrevistados, eles revelam investimento em cursos de especialização, manutenção de contato com a universidade, estudos individualizados, em grupos de estudo e ainda participação em eventos acadêmicos científicos. E nos espaços de troca, né, então o grupo lhe compartilhou a criação de um espaço um grupo de estudos que eles formaram, e a nosso ver, a criação desse espaço de troca permite aos formadores acessar novos conhecimentos e rever aqueles saberes que subsidiam seus fazeres, de forma mais coerente e significativa, devido ao fato de ocorrer a partir de suas próprias construções. Sobre os processos formativos institucionais, identificamos, pela fala dos coordenadores,
incoerências, né? Então, tem parte da formação que vem de um escopo de parcerias, que é tipo, eles têm uma parceria que traz um cartunista para falar com os coordenadores, isso é uma formação, aí ele chega lá e fala, gente, vocês poderiam atuar assim nas escolas e tal, né? Então, aqui nós temos uma fala do coordenador, se eu não me engano, esse é do Rubi, das parcerias público-privada. Então, tem uma fala do coordenador que fala, a gente tem excelentes universidades públicas no estado de São Paulo e muitos profissionais que poderiam fazer essa formação. Você não precisa comprar uma formação pronta de uma fundação privada, sendo que você tem universidades produzindo muito saber aqui. Então, daria para pegar esses profissionais, daria para pegar, por exemplo, projetos de mestrado, trazer essas pessoas para fazer um trabalho conosco de formação. E dos entraves identificados pelos participantes, quanto à temporalidade no cargo, né, que eles estão num processo de constituição de uma identidade, e aí quando eles falam desses processos formativos, eles trazem à tona esse desejo de constituição dessa identidade, a descontextualização daquilo que é ofertado e daquilo que é vivido, né, a desarticulação entre as ações formativas, a indefinição do papel e os saberes próprios deste formador. As considerações finais, né, então resgatamos um pouquinho lá o Mia Couto, quando ele fala dos saberes que perpassam as miçangas e formam um colar vistoso do fazer dos coordenadores pedagógicos. Então, tentamos revelar quais seriam esses fios que muitas vezes não são vistos por nós, mas que constituem o saber desse profissional, professor, que atua no cargo de coordenador pedagógico. Vimos saberes declarados explicitamente, e vimos também que existem saberes que não são declarados explicitamente, mas formam um conjunto significativo de saberes, né, e questionamos em que medida esses profissionais valorizam e validam saberes acumulados em sua experiência docente. Percebemos que os saberes que lhes são próprios, os coordenadores apresentaram saberes que lhes são próprios, personalizados e situados no espaço e no tempo da sua profissionalidade. Ao mesmo tempo, eles verbalizam empecilhos à implementação da atribuição do seu papel de formador também, que é um conhecimento, um saber revelado. E, contraditoriamente, um dos saberes que sustenta o fazer dos coordenadores, que é muito marcante nas falas destes profissionais, lhes foi negado, que é o saber olhar, falar e ouvir. Nas nossas considerações, então, questionamos se não seria o momento de rever as propostas formativas promovidas pela instituição e redesenhá-las de modo a torná-las mais inclusivas e coerentes com o que é vivido pelos profissionais, pelos coordenadores pedagógicos, no caso. Indicamos a necessidade de construção de ações formativas que permitam a construção de uma comunidade de formação onde todos possam ser responsáveis pelo processo de desenvolvimento profissional, né, e discutimos a questão de políticas públicas, a necessidade de políticas públicas para a formação de professores e formadores na rede investigada, que rompe com a clandestinidade das práticas formativas. No caso aqui, nos referindo especificamente ao grupo de estudo, que acontece em horários fora do horário de trabalho, e em local também fora do local de trabalho, que nos deu esse viés de clandestinidade de formação. Entendemos que nossa investigação ele tem um papel de delator de saberes docentes dos coordenadores, pouco validados, saberes esses pouco validados, ou até mesmo formalizados academicamente, e outros sim, estimula a busca por formas de valorizá-los, divulgá-los e problematizá-los, possibilitando assim questionar os conhecimentos historicamente acumulados. E finalizamos essa investigação com uma grande inquietação, né, porque ainda nos deparamos com tantos fios de saberes docentes escondidos atrás das miçangas, porque poucos são os saberes da profissionalidade docente compreendidos como tal, a ponto de ser verbalizado, e o que deve ser feito para legitimar a profissionalidade do docente formador de professores, que é o coordenador pedagógico das muitas instituições de ensino que temos no nosso país. Algumas referências que foram citadas nessa apresentação, elas estão presentes no texto da dissertação, né, os que tratam do percurso metodológico, que tratam dos saberes da docência, do saber do coordenador, estão indicados neste slide.
E eu gostaria de agradecer e me colocar à disposição.